E aí, investidor, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo os 4 melhores fundos imobiliários, dessa vez no setor de shoppings. Bem, antes de mais nada eu peço que você se inscreva, deixe o like, comente, para sempre ficar recebendo mais vídeos à medida que eu vou postando. Bem, é importante destacar que todas as informações que eu estou trazendo é referente à data de hoje, 19 de fevereiro de 2023, e vamos dar início ao vídeo então. Bem, em primeiro lugar é importante eu destacar o porquê a escolha desses 4 fundos imobiliários como os 4 melhores fundos no setor de shoppings. Bem, muito disso está relacionado à própria liquidez diária, que é o primeiro dos 4 critérios que eu sempre me debruço quando vou estudar ou pesquisar sobre algum fundo imobiliário. E dessa mesma forma é importante destacar que esses são os 4 relacionados ao setor de shoppings que têm a maior liquidez diária. Assim podemos ir para os números absolutos deles, sendo que o XPMOL, o XPML11, tem a maior liquidez por volta de 36.320 liquidez diária, que é basicamente o quê? A liquidez diária é quantas cotas são negociadas diariamente daquele fundo. E por que esse é um critério que eu julgo importante? Porque é comum que eventualmente surjam alguns problemas ao longo da nossa vida que a gente acabe tendo que vender alguma cota, algum dos nossos investimentos, e dessa forma é importante que aquele investimento que a gente tenha tanto em fundos imobiliários, quanto em ações, quanto em estoques e etc., que ele consiga ser vendido rapidamente em situações que eventualmente a gente necessite de um dinheiro, de um retorno imediato. Por isso que é muito importante isso. Ou seja, se você negocia com poucas cotas ao longo do dia, não sei se você negocia 10, 15 cotas no mês, obviamente que esse número de liquidez não vai te afetar tanto, mas se você já é uma pessoa que negocia 5, 10, 15 mil cotas, aí já é um número que você tem que ficar preocupado. Ou seja, dessa forma eu entendo que o primeiro critério para a gente julgar a qualidade e o tamanho de um fundo é a própria liquidez diária dele. Bem, o segundo critério que eu escolhi foi exatamente o dividend yield, que é basicamente o quanto retorno de dividendo esse fundo deu nos últimos 12 meses. E dessa mesma forma nós podemos ver aqui que o fundo que mais deu retorno em comparação com a sua cota, com o valor da sua cota, foi o HSML 11. Mas é importante destacar aqui que esse percentual aparenta ser bem mais alto que os outros, principalmente devido à recente queda que o HSML11 apresentou. E obviamente, se o valor da cota do fundo ela diminui e mesmo assim continua pagando os dividendos, ou pelo menos em comparação com o passado, os dividendos são inalterados, ele vai manter um dividend yield elevado. Pois bem, mas dessa mesma forma a gente pode ver que os outros fundos, todos eles atuam e têm um retorno de cerca de 8,4% até 8,88%, como é o caso do CPML11. Ou seja, são retornos conservadores. Não são retornos incríveis, mas também não são retornos baixos. Agora, para o terceiro critério, o que muitos às vezes olham como o primeiro e único fator decisivo para a compra de um fundo, que é o preço sobre o valor patrimonial. Assim a gente pode ver que, assim como no vídeo que eu fiz sobre lajes corporativas, todos os fundos de tijolos eles têm apresentado um desconto considerável, principalmente devido ao cenário econômico que vivemos, com a taxa de juros alta e a renda fixa muito atrativa. Assim, dessa mesma forma, é importante observar que, principalmente em comparação com seus similares, o XPML11, ele, apesar de apresentar um desconto pequeno, ele já está praticamente no seu valor equivalente, que seria sempre 1, né? Isso porque, e a gente vai poder analisar isso no próximo critério, ele também é o que apresenta a menor vacância desses outros grandes fundos no setor de shopping. Isso se relaciona diretamente com essa situação, porque o XPML, a gente pode ver que ele apresenta um retorno nos últimos 12 meses muito bom, ele apresenta um preço não tão descontado quanto os outros e tem uma vacância menor que os outros. Isso porque ele também o mercado entende que ele é um fundo mais conservador e você tem mais o que esperar dele. Ele vai apresentar menos surpresa às vezes que os outros. Isso se relaciona com a própria carteira de ativos do fundo. A gente pode ver aqui que o XPML11 ele tem 16 ativos em 7 estados diferentes. Ou seja, ele é um fundo muito diversificado. Eventualmente, tendo algum problema em um desses ativos, algum problema inesperado, uma vacância alta, existem outros 15 ativos que vão compor e muitas vezes conseguir compensar esse imprevisto que acontece em um. Nesse mesmo sentido, o VISC 11
Ele também apresenta uma diversidade muito atrativa, com 15 ativos, praticamente a mesma quantidade que o XPML11, mas é até atuante em mais estados, embora ele apresente uma vacância maior atualmente. Já o MOL11, em comparação com os dois anteriores, ele apresenta praticamente metade da quantidade de ativos, apesar de estar parcialmente diversificado, estando presente em 5 estados. Em comparação com seus similares, o HSML11 ele é o que apresenta o menor número de ativos, sendo simplesmente 6, e somente atuando em 4 estados. Assim, dessa forma, eu entendi que a melhor posição para eles, pelo menos no meu entendimento, caso eu fosse estudar ou escolher um, seria a seguinte: o XPML11 em primeiro, o VISC11 em segundo, o HSML em terceiro e o MO11 em quarto. Agora é bom eu destacar porque a posição de cada um ainda aqui brevemente. O XPML11 é importante a gente entender que ele sim, ele é o que tem maior previsibilidade dentro do mercado. Isso apresentado dentro da porcentagem de vacância, o próprio valor patrimonial que ele tem apresentado e o próprio retorno que ele tem dado nos últimos 12 meses. Assim, ele é um fundo bem sólido, ele é um fundo que não vai surpreender muito, nem positivamente nem negativamente, ou seja, ele vai dar um retorno sempre o esperado e isso é ótimo para a questão dos fundos imobiliários, que o que a gente vai sempre mais procurar investindo em fundos é um retorno previsível e constante. Bem, agora pode ser já vai para uma escolha um pouco mais difícil, que foi a questão do segundo lugar, que eu acabei optando pelo VISC 11. Embora ele apresente a maior vacância dentre todos esses 4 fundos, eu também entendo que esse é uma vacância momentânea. Uma vez que o VISC ele é um fundo grande, a gente pode ver que ele é o segundo que tem a maior liquidez no setor de shopping center, e acima de tudo ele tem dado um retorno ok, como eu disse, isso se reflete muito devido à vacância alta que ele tem apresentado. Também não é preocupante, mas é uma vacância relativamente alta em comparação aos outros. E isso está retratado no próprio desconto que tem apresentado na sua cota. Ou seja, eu também enxergo ele como uma oportunidade para quem às vezes pode querer estudar para entrar no setor de shopping center. E ele é um fundo, como eu já disse, grande. Eu mostrei com 15 ativos, bem diversificados em vários estados da federação. E é basicamente isso. Por isso ele fica na segunda posição, embora apresente uma vacância alta. Eu entendo que isso é só uma coisa de momento. Ele deve voltar a pagar bons dividendos. Nesse caso, um retorno maior. Bem, e a decisão do terceiro e quarto lugar, eu acabei optando no terceiro lugar HSML11, muito porque, embora eles sejam similares em muitos múltiplos, como o próprio preço sobre valor patrimonial, a vacância, eu acabei optando pelo HCML11 porque ele tem um, uma liquidez diária praticamente o dobro da liquidez diária do MOL11. Simplesmente por isso, embora é bom a gente destacar que o MOL11 tem uma diversificação maior entre seus ativos e uma quantidade maior também, embora a diferença até pelo retorno de dividendo e o desconto que o HSML tem apresentado sejam mais atrativos. Bem, dessa forma, essa foi minha opinião sobre os 4 fundos imobiliários do setor de shopping que eu venho acompanhando e venho comprando. Basicamente, atualmente eu tenho algumas poucas cotas de XPML11 e tenho 2 cotas, se não me engano, só do SML11 e eu ainda estou estudando mais para ver se eu vou aumentar minha posição. Mas é basicamente isso, pessoal. Se inscrevam, deixem o like e até a próxima.